Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Gente, que loucura! Diego Palacios voltou. Dorival Júnior relacionou Diego Palacios para o confronto diante do Mirassol. Eu sei que o Dorival tá numa missão de abrir o elenco, de dar chance para todo mundo, provavelmente ele chegou lá e disse assim, bom, o que nós temos aqui? Não, o elenco é esse, tá? Não, me dá o Hugo aqui, eu vou usar o Hugo aqui no jogo passado como ele usou. Eu falei, Dorival, calma, usou o Hugo no primeiro tempo, teve que botar o Bidu no segundo, e aí o Bidu entrou muito bem no jogo contra o Inter. Começou a utilizar Charles, Alex Santana, jogadores que não estavam mais sendo muito aproveitados pela comissão técnica do Ramon Dias. E agora surge Diego Palacios. A questão é o seguinte, até eu falei e respondi muita gente que me questiona sobre o Palacios há muito tempo, porque chegou um momento que eu abria minha live, abria os vídeos e dizia assim, cadê o Palacios e o Palacios? Eu cansei de berrar, porque visivelmente o clube não queria se manifestar sobre, já tinha largado a mão, tinha informações até de bastidores que não eram minhas, mas... tinha algumas informações aí de que houve até uma briga, uma discussão, né, do Palacios com a antiga comissão técnica. Então, assim, o cara não era aproveitado. E aí, tem um pouco antes do Ramon e o Emiliano eles saírem do Corinthians, a Lili Nascimento da ESPN foi uma das últimas, assim, que perguntou, vem cá, e o Palacios e tal. E o Emiliano, meio incomodado, disse assim, não, ele teve a chance... mas fisicamente ele tá abaixo dos outros, é por isso que ele não joga. Deu uma resposta sucinta, assim, para não dizer o porquê ele não jogava. E eu já trouxe informações aqui que eu colhi com o Dr. Joaquim Grava, ainda no ano passado, quando ele foi chamado para corrigir um processo no joelho que ele teve, porque ele realmente... teve um processo lá no início, quando ele chegou, a coisa agravou, ele tem uma lesão crônica de cartilagem, e aí depois fizeram todo um processo para que ele voltasse gradativamente. Chegou no final do ano, quando ele estava para voltar, pensaram, não, deixa pro ano que vem, deixa ele fazer uma pré-temporada. Ele fez a pré-temporada, ele jogou no começo do ano e eu pensei, agora vai, e não foi. E aí, nada mais do Palacios pô, ele é bom jogador, pelo menos nos minutos que a gente viu dele, né? Um jogador ofensivo, de qualidade técnica, de intensidade. Tanto que o Ramon pediu o Angileri, para não depender do Hugo e do Matheus Bidu. Pois bem, agora tem 4 laterais o Corinthians. Vamos ver, né, se vai ter 4 realmente. Mas é o Hugo, Matheus Bidu, o Angileri e agora o Diego Palacios, pra gente entender se ele pode corresponder ou não. Eu acho que é dúvida que todos nós temos, não é nem física, é também física, né? Porque um cara que não joga há tanto tempo, a última vez que ele entrou em campo pelo Corinthians foi há 3 meses diante do Noroeste, mas não é nem isso, né? Porque antes disso é um ano sem jogar. Então, assim, é um cara que não tem jogado. Jogou muito pouco nos últimos 2 anos. Como é que a gente vai entender se ele pode render ou não? O aspecto físico vai ser levado em conta, mas o aspecto clínico acima de tudo. Ele está recuperado clinicamente, ele não tem nenhum problema, porque aí se for físico, ele vai jogar alguns jogos, vai sentir a coxa, aquela coisa toda, uma lesão muscular, vai tratar, vai voltar, normal. Agora, se ele tem um problema clínico, vai ficar difícil. E como o clube não comunica, até porque o clube está envolvido aí com muitas coisas, né? Processo de impeachment para lá, dívida para lá, e aí meio que essas coisas ficam em segundo plano, e não podem, né? A gente precisa entender o que há com o Palacios, um cara que, assim, desde sempre, gerou sempre muita expectativa, nunca entrou em campo da forma como o torcedor imaginava, e nunca houve uma transparência na comunicação. Aconteceu isso com o Palacios, a gente nunca soube. Sempre navegamos no escuro em relação a isso. Pois bem, chega o Dorival, e no seu 4º jogo, relaciona o Palacios. Opa! Será que tem a ver com uma discussão, uma briga, uma rusga realmente com a antiga comissão técnica? E aí, a questão clínica e física, elas apenas faziam parte de um outro todo, de que tinha alguma relação aí que não estava boa? O que o Dorival fez? O que o Dorival entendeu para relacionar o Palacios? São as minhas perguntas. Eu tenho mais perguntas do que respostas nesse momento para dar para vocês. Mas estou feliz. Estou com muita expectativa. Opa, finalmente o Dorival chegou lá e disse assim, aquele cara lá, tá cortando a grama, tá chutando bola atrás do gol lá, no último campo de treinamento sozinho lá. Traz ele aqui, vem cá, bota ele para jogar. Vamos ver, né? Vamos ver. Primeiro, se ele corresponde. Segundo, se ele tá bem fisicamente. E a entrevista depois do jogo. O que o Dorival pode nos explicar? Repórteres, meus amigos, pelo amor de Deus, vai ser questionado, né? Porque é a grande novidade desse jogo diante do Mirassol. Diego Palacios entre os relacionados. A outra novidade é uma ausência. Além das já naturais do Rodrigo Garro, do Gustavo Henrique, o zagueiro, agora
José Martínez, ele, às pressas, teve que se submeter a uma cirurgia dentária, uma correção né, na boca e tal, no dente, e isso vai fazer com que ele desfalque o time nesse final de semana. O José Martínez, eu não saberia dizer se ele é um titular, ou se ele é um titular absoluto, ou se ele é um jogador ali, mas o Martínez né, um jogador importante do meio campo, e aí já vai para minha outra pergunta. O vídeo ele é cheio de dúvidas, tá, gente? Mas calma, eu vou explicar por quê. Porque eu não sei o time do Dorival. Vocês sabem o time do Dorival? Eu não sei o time do Dorival. E o Dorival tem dito a todo jogo que o aspecto físico está pesando. Aconteceu alguma coisa nessa transição de comissões técnicas em que o Dorival percebeu algo que a gente ainda não entendeu. Repórteres, meus amigos, e é porque eu tô aqui, eu não tô lá e não quero ser o Joãozinho do passo certo, né? E ficar aqui falando um monte de... né, cagando regra, né? Do tipo, o que deve ser feito, porque eu tenho certeza que os repórteres que cobrem o Corinthians vão fazer essas perguntas. E eles me ajudam até, né? A construir o conteúdo aqui para dar as respostas para vocês, porque nem sempre as pessoas nos respondem aquilo que a gente quer saber. O que o Dorival descobriu, porque isso é uma coisa nova. É desde a chegada dele. Existe um déficit físico aí que assim, nós não percebíamos. E a comissão técnica do Ramon não entendia dessa maneira. Porque o Dorival bate nessa tecla toda a entrevista coletiva depois do jogo. E o efeito prático disso também, né? Quando ele roda o time, quando ele abre o time, o elenco, o Palácios foi relacionado, quando ele começa a preservar muito, você pensa assim, peraí. E ele fala na entrevista, olha, nós precisamos desses jogadores 100%, eles ainda não estão, o Coronado só vai ser titular quando ele tiver 100%. Cara, tem alguma coisa na preparação física do Corinthians, a anterior, que está impactando agora. Então talvez o Dorival demore algum tempinho e provavelmente a pausa para o Mundial no mês que vem, ela vai ser fundamental para isso, para que o Corinthians organize as coisas. Porque até lá eu acho que o Dorival vai do jeito que dá. E realmente gerindo, né, gerenciando essa minutagem dos jogadores. Alguma coisa aconteceu nesse gap físico aí, né, das trocas dos técnicos, que o Dorival olhou lá e falou assim, coisa tá feia. Esses caras não estão conseguindo correr, tem um desgaste aqui, tem um déficit aqui, papapá. Então, assim, tô curioso também para entender os motivos pelo qual o Dorival tá preservando em todos os jogos. E é por isso que eu não consigo dizer para vocês qual é o time do Dorival. Vamos lá. Titulares, Hugo Souza. E aí, assim, ele falou, né, que tinha 2 jogos difíceis, né? Por isso que ele preservou lá contra o Novo Horizontino. Aí depois tinha um jogo contra o Inter e uma decisão pela Sula. Só que ele continua preservando, de certa forma, alguns jogadores. Continuou rodando. E agora tem Brasileiro e Mirassol fora de casa. O Mirassol é um clube que você possa entender como um jogo tranquilo para o Corinthians vencer. Eu não penso dessa forma. Não penso dessa forma. É claro que se você colocar na comparação das 20 equipes, o Mirassol vai estar lá embaixo. Mas assim, o Mirassol é um time ajeitadinho, que os caras estão jogando a vida, tá sendo um sonho, a primeira Série A dos caras na história. Então assim, todo jogo vai ser uma Copa do Mundo para os caras. E o jogo é lá. Não leve com facilidade. Agora, eu entendo também que o Dorival tem que pensar na semana que vem. E aí o Huracan ganhou pela Sul-Americana, o que complicou um pouco a vida do Corinthians em termos de primeiro lugar. Então o Corinthians agora vai ter que fazer uma epopeia, 2 jogos fora, para chegar talvez em segundo. Em primeiro seria um milagre, porque o Huracan tem que perder para o América e o Corinthians ainda ganhar os 2 jogos. Se é que o Corinthians quer essa Sul-Americana. Mas enfim, o Dorival deve estar pensando ali na frente. Ou a gente vai entender, né, que definitivamente o Corinthians vai largar a Sula quando ele botar um reservaço e começar a preservar para o Brasileiro e Copa do Brasil ali na frente, que tem o jogo também, a volta contra o Novo Horizontino. Vamos lá. Contra o Mirassol, Hugo Souza titular, Mateuzinho na direita, né? Entendemos assim. Ele usou o Léo Maná na Sul-Americana, mas o titular é o Mateuzinho. Na esquerda, bom, Palácios relacionado, Angileri, Matheus Bidu, que são, digamos assim, né, as prioridades. Eu acho que ele vai de Angileri e deixa o Palácios ou para inicialmente dar uma, né, viajar com a galera, né, se integrar de novo, e aí lá na frente ele utiliza, e dessa vez ele pode até utilizar o Bidu, que entrou bem contra o Inter, repito, ou ele dá uns minutinhos pro Palácios, que seria o ideal. Vamos ver o que acontece. Mas acho que o Angileri vai jogar.
Isso se ele não tiver desgastado. Ele fez controle de carga tem os 2 jogos, pelo que eu me lembro. Então o Angileri deve jogar, titular. Meio de campo, Ranieri, titular. O Maicon foi titular dele na Sul-Americana e foi muito bem. Então talvez o Dorival consiga fazer, já que não tem o Martínez, Ranieri e Maicon. E Carrilho. Opa, temos um tripé interessante, né? Ranieri, Maicon, Carrilho. Se o Maicon jogar o que jogou contra o América, tá bom. Ranieri à frente da defesa, o Maicon pode fazer a de segundo, pelo lado esquerdo, que muitas vezes o Rian fez, o Bidon fez, o Martínez fez, o Alex Santana fez, o Charles fez. Ele pode fazer essa função. Carrilho pelo lado direito, na ponta do losango. Mais um volante? Será? Breno Bidon? O Dorival chegou a dizer que ele tem características de meia. Eu discordo. Característica até acho que tem, mas ele não é um meia. Ele é um volante. Ou ele vai de uma vez por todas com o Coronado começar um jogo. É tudo que a gente quer. Pelo menos eu quero. Na ausência do Garro, põe o Coronado ali. Seria o ideal Memphis e Yuri no ataque. Ou Memphis, Romero e Yuri fazendo de novo 4-3-3. Ou coloca mais um volante. Mas aí ele fica muito defensivo, né? Charles, Bidon, Alex Santana. Vocês estão entendendo? Eu não sei o que o Dorival vai fazer. Porque essa escalação, ela tem o aspecto técnico, mas ela tem um aspecto físico também. E aí? Para onde ele vai? Ele vai preservar de novo? Ele vai com o que ele tem de melhor? Ele vai colocar o Coronado desde o início? Porque aí já muda toda a formatação. Ele vai com o Memphis mais recuado, sendo que ele disse que é o Memphis mais próximo do gol, só que na Sula ele botou o Romero. Mas aí era a Sul-Americana. Eu acho que brasileiro, ele vai com aquela estrutura melhor no meio, como foi contra o Inter, e coloca os 2 atacantes lá, o Memphis e o Yuri Alberto. Eu acho que é isso que ele vai fazer. Vocês têm algum palpite? Pra gente fechar esse vídeo, falar sobre eu ia dizer invasão, né? Mas não foi invasão, né? Foi uma visita da principal organizada do clube, a Gaviões da Fiel, para conversar, e a conversa muito em tom de cobrança, né? Com o presidente Augusto Melo e com membros da diretoria, em razão de algumas denúncias que vazaram aí, né? De algumas irregularidades nas categorias de base do Corinthians. Basicamente, foram áudios revelados que eu não tive acesso, enfim, tudo isso tem que ser muito apurado, né? De que algumas pessoas recebiam propina, dinheiro, para, enfim, subir alguns garotos em categorias inferiores do Corinthians. É uma denúncia muito grave, muito séria, e a organizada foi visitar o CT para cobrar tanto do presidente como de outros membros da diretoria. O presidente se defendeu, dizendo que essas denúncias não procedem. Mesmo assim, a própria Gaviões, numa nota, anunciou algo que o clube ainda não confirmou, que foi a saída, ou afastamento, vamos colocar assim, do diretor das categorias de base, o Claudinei Alves, até que tudo isso seja apurado. Uma espécie de preservação do tipo, enquanto a gente não comprova aqui, você deixa o cargo. Então, o Claudinei Alves, chefe das categorias de base do Corinthians, está afastado. Segundo uma nota da Gaviões, o clube ainda não anunciou e nem confirmou a saída dele, mas a própria torcida já confirmou que recebeu essa informação de que ele seria afastado por conta dessas denúncias. É mais um episódio, né? É mais um episódio que está vivendo aí a gestão Augusto Melo, agora com denúncia na base, com processo de impeachment, já tem o 4º protocolado, com dívidas que superam 2,5 bi, muita confusão nos bastidores, muita gente saindo no entorno do Augusto, né? Então, assim, a organizada foi lá e fez o seu papel. Que loucura, hein? O Corinthians não consegue ter tranquilidade, é um estopim, né? De todos os lados. E tem jogo nesse sábado diante do Mirassol, importante pelo Campeonato Brasileiro, para que o Corinthians possa pontuar, ficar ali nas primeiras posições. E até se daqui a pouco for eliminado da Sul-Americana, ter uma prioridade maior no Brasileirão, né? Daqui a pouco pontuando melhor, a gente pode vislumbrar aí uma vaga em Libertadores, ou quem sabe até, né? Disputar o título, quem sabe. Aí tem que melhorar muita coisa e tem que contratar bem na metade do ano e tem que dar uma fortalecida no elenco e o trabalho do Dorival tem que aparecer um pouco mais. Ele recém chegou, evidentemente. O que vocês acham de tudo isso? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!